Você quer saber maneiras comprovadas de aumentar o foco e a concentração do seu filho? Então seja bem-vindo ao episódio 2 da série Foco. Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe e educadora, e converso com você toda semana sobre educação infantil, dada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. Se você quer participar dessa e de outras conversas, se inscreve no canal e aperta o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No episódio de hoje vou dar 10 dicas de como aumentar o foco e a concentração do seu filho naturalmente, sem medicamentos. Como mencionei no primeiro vídeo, dividi o assunto em 3 partes para facilitar o foco e ajudar você a gravar melhor as informações. E no próximo episódio da série vou te dar mais 10 dicas, um bônus e um exercício, uma brincadeira simples, mas muito eficaz, que vai ajudar o seu filho a acalmar o cérebro e estimular o foco. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série, vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo. Então não perde, vai estar ótimo. Tá cheio de informação boa e importante. Então aqui vão as 10 primeiras formas mais eficazes de aumentar o foco, naturalmente e sem medicação. Defina a falta de foco corretamente. Muitas vezes dizemos que a criança tem falta de atenção ou que não consegue se concentrar, mas temos que ser realistas e honestos sobre o que isso significa para nós. Nós, como adultos, temos períodos curtos de atenção? Sim. Muitas vezes não conseguimos passar alguns segundos sem olhar nosso telefone, sem interromper alguém em uma conversa, e estamos frequentemente fazendo 2, 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, principalmente nós, mamães. O mundo hoje está cheio de distrações, sons e imagens nos puxando para todo lado. Na maior parte das vezes, a distração não é um problema inerente da pessoa, da criança, e sim um produto do nosso meio ambiente. Então, uma maneira de colocar isso em perspectiva é perguntar a si mesmo: meu filho consegue se concentrar quando ele está interessado? Se sim, então ele consegue se focar. Nesse caso, é mais provável que haja um problema com o material ou a situação em que seu filho está sendo solicitado a focar. Isso me leva diretamente à dica número 2. Defina expectativas razoáveis. Entenda desenvolvimento infantil. Compreenda o desenvolvimento e o temperamento do seu filho. Não espere que ele seja focado da mesma maneira que o seu vizinho, o coleguinha ou seu outro filho. Também não crie expectativa que ele será mais focado que as crianças na mesma faixa etária de idade. Muitas vezes são nossas fantasias e nossos desejos, nossa conveniência, que está impulsionando a nossa expectativa, em vez de uma percepção clara do que está diante de nós. Se você tem uma criança de 2 anos que não senta para brincar por mais de 2 minutos, é a sua fantasia, o seu desejo, a sua necessidade de um pouco mais de tempo no computador ou um pouco mais de tempo para cozinhar, que estimula a sua expectativa, ao invés de estar mais sintonizado no desenvolvimento da criança. Siga o estilo de aprendizagem da criança. Siga os interesses do seu filho. Prometo a você que seu filho estará aprendendo se ele estiver fazendo algo que ele é fascinado em uma modalidade de aprendizagem que ele goste. Então, ao invés de tentar encaixar a criança na caixa, traga a caixa que se encaixa na criança. Seu filho aprende melhor quando está em movimento? Aprende melhor quando tem interação? Quando está explorando ou quando está fazendo perguntas? Ele aprende melhor através de arte ou através de música? Pense nas modalidades e nos estilos de aprendizagem que apoiam o que seu filho gosta e tente encaixar esse ou esses estilos em seu meio ambiente. Seu filho é obcecado por dinossauro, balé ou foguetes? Se sim, veja como esses elementos podem introduzir uma variedade de oportunidades de aprendizado. Siga esses interesses e todos os interesses que seu filho possa ter. Então, ao invés de tentar ensiná-lo história ou tentar fazer com que ele se concentre em uma atividade que ele não está interessado, guie-o ou dê permissão a ele seguir os interesses que são intrínsecos motivadores para ele, e ele ficará focado e encontrará experiências de aprendizado de que precisa. Tempo não estruturado na rua. Tem sido comprovado de novo que recarrega, desestressa e ajuda na concentração estar ao ar livre, na natureza. Nos ajuda a limpar a mente, limpar o corpo, desafiando o corpo da maneira que precisamos para continuar a focar. A natureza em si é sempre equilibrada. Tem uma paleta de cores que é calmante para os nossos olhos. Tem estímulo suficiente, sem excesso de estimulação. Temos a crocância das folhas ou a suavidade da água. Em uma rocha temos diferentes texturas, diferentes estímulos sensoriais. O vento em nosso rosto, o som dos passarinhos, a areia através dos nossos dedos. Todas essas diferentes experiências sensoriais nos dão estímulos que nos colocam à vontade, nos acalma e nos permite processar as coisas que estamos aprendendo. Natureza, passar o tempo na natureza, por um lado, é como o sono, é como dormir. É o tempo que precisamos para processar todas as coisas que estamos aprendendo. Se você acha que seu filho está sendo inundado de informações, e a maioria das crianças estão nos dias de hoje, o que precisamos fazer é equilibrar isso com o oposto.
E passar o tempo na natureza é o exemplo perfeito de como fazer isso. Se você puder, tente passar um longo período de tempo na natureza. Mais ou menos 1 hora ou mais. Mas mesmo se você não conseguir fazer isso todos os dias, faça o máximo que você puder. Isso ajudará o crescimento emocional e acadêmico do seu filho. Encoraja bastante movimento. Nosso corpo precisa de movimento diariamente. E se a criança não está se movimentando o suficiente, ela muito provavelmente não conseguirá se concentrar. Eles precisam correr, pular, dançar, girar em círculos, se balançar, sentir os músculos realmente esticarem e trabalharem duro. Se o seu filho não estiver se movimentando o suficiente, muito dificilmente ele será capaz de se concentrar em qualquer coisa por muito tempo. Eles ficam muito inquietos e eles se sentem apertados dentro do próprio corpo. A ideia aqui não é matricular em mais uma outra classe, outra prática de futebol ou balé, porque assim eles continuam tendo que seguir uma estrutura e seguir regras e ordens. A ideia aqui é liberá-los e garantir que eles obtenham tempo não estruturado para o movimento. Se é inverno ou você não está saindo o suficiente, recomendo criar uma zona de movimento em casa. Pais e professores reclamam que seus filhos estão inquietos, quando de fato isso é 100% apropriado, se eles não tiveram tempo suficiente para correr, se movimentar e esticar o corpo. Quando eles estão inquietos, eles estão sinalizando que precisam se movimentar. E assim a maneira mais apropriada de responder é permitir que eles se movimentem com brincadeiras não estruturadas. Você está gostando desse vídeo? Então dá um joinha e não esquece de compartilhar com a sua amiga que também pode gostar dessas informações. Abordar a nutrição do seu filho. Não sou nutricionista e não sou qualificada para recomendar nada a esse respeito. Porém, todos os livros que eu li sobre nutrição falam para você identificar alguma coisa que pode estar causando sensibilidade no seu filho. Coisas como glúten, laticínios e certamente o açúcar, que afetam nossa capacidade cerebral de forma tão profunda que cortar certas coisas da dieta é um passo importante antes da medicação. Assim, você pode apoiar melhor a regulação cognitiva do seu filho e realmente limpá-los de irritantes que estão entrando em seu corpo todos os dias. Há também alimentos que ajudam a funcionalidade do cérebro e que muitas de nossas crianças têm uma deficiência profunda, como a gordura saudável, que é algo que muitas crianças não estão recebendo o suficiente. Priorize o sono. Criticamente importante. Tantas crianças estão sendo privadas de uma boa noite de sono. Não estão recebendo a quantidade suficiente de horas que realmente precisam para dormir. E talvez a qualidade do sono não é boa. Por isso, se seu filho não dorme o suficiente, é muito difícil pensar na questão do foco sem antes tratar a questão do sono. Certifique-se de que eles estão dormindo a noite inteira e a quantidade de horas que precisam. Você pode ser surpreendido com a quantidade de horas que seu filho realmente precisa dormir. Para minha família, a melhor maneira de garantir que as meninas tenham a quantidade que elas precisam de sono é ir para a cama cedo. Começa o processo de colocá-las para dormir às 7h30 da noite. E, em geral, elas acordam às 7h30 da manhã. Mas você vai encontrar o caminho que funciona para você e sua família. Se você quer mais informações sobre o sono, ou como ajudar o seu filho a dormir mais, ou ir para a cama mais cedo sem resistência, escreve nos comentários para eu saber e poder criar um vídeo sobre o assunto para você. Simplifique o cronograma. Simplifique sua vida. Ter menos coisas para fazer, menos atividades, menos lugares para ir, menos transições. Dessa forma, você abrirá espaço na sua agenda para criar um ambiente apropriado para que a criança possa se aprofundar em brincadeiras focadas e não estruturadas. Estabelecer a rotina e previsibilidade. Isso caminha lado a lado com a simplificação do cronograma. Um cronograma simples, mas flexível, que é previsível, que se repete toda semana ou quase toda semana, com âncoras durante o dia, onde podemos confiar que isso vai acontecer no mesmo horário, ou mais ou menos no mesmo horário todos os dias. Por exemplo, café da manhã às 8, brincadeira na rua às 10, almoço ao meio-dia e o soninho da tarde da 1 às 3, e assim por diante. Não estou dizendo para ficar presa a um relógio. Se não estiver tomando café da manhã às 8, meu Deus, estou sem rotina, e agora? Meu Deus, e agora? Não é isso, nem precisa botar um horário, mas por volta, mais ou menos dessa hora, vou estar tomando café da manhã. Eu, como trabalho com criança, sigo o horário direitinho durante a semana, porque fica mais fácil. Mas o importante aqui é ter âncoras durante o dia, coisas que acontecem no mesmo horário quase todos os dias. Isso ajudará a estabelecer a rotina e a previsibilidade. Cronogramas flexíveis, mas previsíveis e confiáveis ajudam a nos liberar das agitações das transições. E as crianças, em geral, gostam de rotina, elas se sentem mais seguras. Elas gostam de saber o que vai acontecer. Minimalismo. Minimizar o seu ambiente e o ambiente de seu filho. Menos informação visual, menos brinquedos disponíveis, isso diminui a estimulação. É tão difícil se concentrar em qualquer coisa quando há confusão, quando há muitas cores, muita estimulação visual. Estudos têm mostrado que crianças ficam brincando por períodos mais longos quando não se tem tantos brinquedos disponíveis. Eu mesmo comprovo isso diariamente no daycare com as crianças que trabalham. Menos brinquedos, mais atenção. Então tente diminuir a quantidade de brinquedos do seu filho. Não estou dizendo para tirar todos os brinquedos, só diminuir.
Faça rotação de brinquedos. Essa é uma ótima tática. Eu posso falar mais sobre isso no próximo vídeo. Essas foram as 10 primeiras dicas de como ajudar a aumentar o foco do seu filho. Agora é com você. Escreve aqui nos comentários qual a dica que você mais gostou ou qual que você está mais precisando no momento. Vamos conversar? Um beijo grande e até o próximo vídeo.